Agora vamos passar para a questão dos pais, né? Esse período aí, tem pai com a sensibilidade à flor da pele, e essa sensibilidade é muito maior quando ele participa desde o início da gravidez, seja ela planejada ou inesperada. O homem acaba se tornando grávido também? Tem essa história? Tem um pouquinho. Na verdade, assim, o homem mudou, a participação do pai na vida da família mudou muito, né? O chamado pai moderno, ele participa muito mais, ele interage muito mais com os filhos e, antes da chegada dos filhos, ele interage com o preparo dessa chegada. Então, e se a gente pensar em casais com dificuldades reprodutivas, essa participação é muito mais aguda. Você não percebe, por exemplo, um marido ir para uma consulta de prevenção ginecológica, mas você os vê frequentemente nas consultas de reprodução. Eles vão da primeira até o nascimento do bebê. Até o nascimento do bebê. Por quê? Porque há um interesse específico, há um questionamento se há participação ou não do pai naquela dificuldade para engravidar. E a gente sabe que aí a incidência é de 40% a 50% das vezes há comprometimento masculino. Quer dizer, tá ali meio a meio, né? Meio a meio. O que antes se achava que era só a mulher, a culpa sempre da mulher. Na verdade, não há culpas, mas participação muito grande das doenças masculinas. Então, o homem hoje está sob estresse, o trabalho intenso, a sociedade competitiva, mudança em hábitos alimentares, o cigarro, a bebida. Então, há uma multiplicidade de fatores que ajudam a comprometer a fertilidade masculina. E assim, pois não. E esse homem está participando intensamente, desde o tratamento, período da gravidez, consultas pré-natais, assistindo ao parto. É muito bom ver o homem participando aí. E ele chega a engordar junto com a mulher, ele chega a sentir tontura, que não tem uns estudos que revelam que agora os homens também estão passando por esse período de enjoo. Uma síndrome que faz com que alguns homens, pela intensa participação, acabem tendo alguns sintomas, né? E é interessante essa participação, porque eles acabam fazendo a dieta que a grávida está fazendo, ou atrapalhando a dieta da grávida também, né? Ele quer comer por 2 também, pois né? E a grávida tem que comer por menos, ela tem que se proteger. Então, assim, é interessante essa nova posição do homem em relação ao acompanhamento desde o engravidar até o pré-natal. E ele é mais ansioso, às vezes, do que a mulher? Na hora principalmente nessa questão da reprodução assistida, que o casal já tentou várias vezes de forma natural, e aí já está partindo para uma questão mais científica, trabalhada cientificamente em laboratório. Ele fica, às vezes, mais ansioso que a mulher? Às vezes, sim. Principalmente se há participação de alterações espermáticas com ele. Então, há um certo sentimento de culpa que não deveria haver, mas acaba acontecendo. E de ser o responsável por tentar resolver o problema. Quer dizer, aquela situação ali toda está acontecendo porque eu que estou causando. Então eu quero participar mais, eu quero ajudar mais, e isso gera ansiedade. A gente sempre pede para tentar controlar a ansiedade do casal. Mas o homem, ele muitas vezes tem uma ansiedade maior do que a da mulher, mesmo sendo ela que submete a maior parte dos procedimentos. A punção de coleta de óvulos é dela, a tomada de medicações geralmente é da mulher, as injeções do tratamento, enfim. Mas muitas vezes há uma ansiedade grande da parte do homem. E ele vai, às vezes, até a sala de cirurgia, ele passa mal lá, mas ele quer ver o filho nascendo. Hoje está muito presente a ideia do pai assistir o parto. E é interessante para dar força à mãe, para acompanhá-la, né, para que haja uma ampla participação, para que não seja só aquele papel isolado do homem e a mulher ficar com a carga pesada toda. Já é muito pesada a carga para a mulher, então é bom ver o homem participando e dando uma força, assistindo o nascimento do filho. Há um comprometimento, eu diria, maior com a educação, com o evoluir, com o crescimento daquela criança. E doutor Marcos, quando ele passa a acompanhar, né? Vamos traçar o perfil desse pai. É o pai mais jovem, é o pai que já teve experiências com outras famílias, está numa segunda tentativa. Como é que é esse pai? É uma novidade, às vezes, até para ele, esse acompanhamento? Muitas vezes sim, Soraya. Eu diria que há 2 grupos, né? Um grupo daqueles pais bem jovens, casais recém-casados, de pouco tempo de casado, casais muito jovens, onde a mentalidade mais aberta, de mais companheirismo, não de um casamento onde é patriarcal a definição, mas conjugal, onde o casal participa igualmente, se divide despesas, se divide trabalho, se divide companhia. Então essa participação é muito presente. E um outro grupo também é aqueles pais de mais idade que estão no segundo casamento e que às vezes não participaram tanto do contato com os filhos num primeiro casamento, porque era uma época de mais trabalho, de mais
de formação profissional, de crescimento profissional, às vezes ele está... De luta financeira, né? Também. Exatamente. Agora não, às vezes aquele pai de 50 anos, de 60 anos, 40 e poucos anos, ele já está estabilizado na vida, então ele tem mais tempo, ele tem muito mais disponibilidade e ele percebe também a importância da participação. Quer dizer, ele tem um certo peso na consciência também por não do ter que não houve com os primeiros filhos, eu acho que sim, né? E é saudável, não o peso na consciência, mas é saudável o amadurecimento, né? Você perceber que naqueles meus filhos primeiros eu não houve a visão ou não houve a capacidade ou o tempo disponível para isso. Hoje você se encontra numa situação de vida mais confortável, do ponto de vista de tempo, de financeiro até, profissionalmente falando. Então você consegue dispor de mais tempo para essa nova gestação. É muito interessante isso. O senhor tocou num assunto importante que a gente vai falar já já com o urologista, que é dos exames que a pessoa tem que fazer para ser um pai saudável o máximo de tempo possível. E esse pai que já chega aos 50, 60 anos, já é um segundo casamento, um terceiro casamento, uma terceira família que ele está formando, ele é meio pai, meio avô. Como é que ele se sente nessa história? Eu acho que eles se sentem muito bem. A maturidade lhe permite isso, né? Acho que o passado dos anos, da idade, tira tanta coisa do indivíduo, mas pelo menos a maturidade. Então ele se permite muito mais coisa, ele se permite muito mais dedicação, ele vê a presença dele do lado do filho, da formação do filho, de forma muito mais necessária e positiva do que via na sua juventude. Ele rejuvenesce Eu acho que sim. nesse acompanhamento? Acho que ele é mais lúdico para ele, aquilo ali. Então tá bom, olha, em homenagem aí aos pais, principalmente a esses pais que estão tentando ter sua família através da ajuda da ciência, da medicina reprodutiva que tem evoluído, tem ajudado a esses casais. O Dr. Marcos Bessa hoje deixou de lado um pouquinho a ginecologia, a obstetrícia e falou especificamente sobre esses pais que buscam, através da reprodução assistida, a realização desse sonho.